E aí surgiu uma informação, Lelê, de que sem o Caio Jorge, o nome da vez no Flamengo é o Richarlison, do Tottenham. Mas se você virar pra mim e falar assim, olha, você prefere o Richarlison ou o Caio Jorge? Eu vou no Richarlison. Então, se o Flamengo pra mim traz o Richarlison, pode ser um belo acerto. Porque, inclusive, o Richarlison pode jogar com o Pedro. Fala pessoal, as últimas informações do Flamengo são muito boas. A imprensa paulista analisou esse interesse do Flamengo em contratar o Richarlison. Sim, o Richarlison é a bola da vez nos bastidores do Mengão. A notícia ali trazida pela ESPN, repercutida também pelos outros jornalistas. É certo que o Flamengo tá buscando ali um atacante, todo mundo já sabe, não conseguiu fechar com o Caio Jorge, porém tá indo pra cima do Richarlison. Talvez não para agora, mas pro meio do ano. A informação é bem interessante. Os paulistas ficaram ali impressionados com o Flamengo, que tem esse poder de trazer um grande jogador. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. O link do Esporte Sem Firula estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Não. Sobre esse interesse, suposto interesse do Flamengo em atravessar a negociação do Almada, parece que o Palmeiras fez essa proposta de 20 milhões, né, de euros. E o que o pessoal do Flamengo ouviu lá é que o Atlético de Madrid só liberaria por 35 milhões de euros o Almada. É o valor que eles querem. Não corresponde pelo Almada no mercado. Também não tem essa informação. Pelo contrário, isso pode ter a ver com o valor que eles estipulam como um valor total do Almada. Isso. E o Palmeiras pagaria 20 milhões por 50%. O Atlético já liberou o Almada. É isso. Tá? O Atlético já liberou o Almada. Esse é o valor total. Tá? É só pagar. É só pagar o que mas não é 35 não. É isso daí, 50% seria 20. Eu acho que esses caras também. 20, então tá tudo certo, então. Não, o que eu falei, eu tenho informação de oferecer o 15, tá? Mas que não teria ainda andado a história porque a Leila tem um pé atrás em relação à história dos 50%. Tá com metade só. É isso. A Lelê falou do Flamengo. A gente trouxe ontem que o Flamengo teria feito uma terceira proposta, fez, né, uma terceira proposta ali pelo Caio Jorge, 30 milhões de euros, e o Cruzeiro já negou mais uma vez, né? Então, Caio Jorge vai mesmo ficar. E aí surgiu uma informação, Lelê, de que sem o Caio Jorge, o nome da vez no Flamengo é o Richarlison, do Tottenham, que ainda tem contrato com o Tottenham, né? Mas que poderia vir para o Flamengo no meio do ano, não seria para agora, seria para o fim da temporada europeia, né? Pós-Copa do Mundo, caso o Richarlison vá. Pode ser que até que ele esteja valorizado, né? Depois de Copa do Mundo, que ele deve ir. Tem que ver se vai, né? Tem que Não sei não, eu tô na dúvida se vai, viu? Não sei também, mas enfim, seria o Richarlison o nome do Flamengo a partir do meio do ano, que seriam as fases finais da Libertadores, né? A partir do mata-mata. O que vocês acham, Richarlison no Flamengo? Bom, para quem queria Caio Jorge... A nossa realidade seria legal, cara. Olha... pro Brasil joga bem. Eu não gosto dele, cara. Então, uma coisa que tem que ser dita, tá? Não é um jogador de seleção brasileira para mim? Não. Também acho que não. Não, nunca foi. Nunca foi assim, né? Na minha visão de nível, mas tava lá e acho que nunca será. Mas aí é convocado porque a gente sabe que é as coisas de Premier League e tal. Mas se você virar para mim e falar assim, olha, você prefere o Richarlison ou o Caio Jorge? Eu vou no Richarlison. Eu acho que ele é um jogador que me traz muito mais bagagem e experiência. Sim. E é mais versátil que o Caio Jorge, né? O Caio Jorge teve uma... É bom pontuar. Uma temporada, por enquanto, ponto fora da curva. Teve uma temporada, ponto fora da curva. O Pedro é muito melhor que o Caio Jorge. Mas assim, anos-luz. Anos-luz. O Pedro só, sei lá, não tá jogando o que pode no Flamengo. A gente sabe porque o Pedro nunca mais se sentiu à vontade no clube desde aquele episódio da porrada na cara que ele levou do auxiliar do São Paulo, do Pablo Hernandes. Ali, e como o Flamengo tratou a história. E como o Flamengo também tratou a história. Menor do que deveria ser tratado. A história da convocação para a Olimpíada, que o Pedro queria muito jogar a Olimpíada e não foi. E acho que o Flamengo poderia ter cedido naquele momento. Mas não é data FIFA. Pô, tudo bem, eu sei que não é data FIFA, não é obrigado. Mas a Olimpíada é uma vez na vida, entendeu? É um torneio legal, vale a pena. É verdade. Pô, não é... Ceder para o pré-olímpico, sou contra. Pré-olímpico é o cacete. Pré-olímpico aí você joga, o sub-17 classifica o pré-olímpico. Agora, a Olimpíada é outro papo. Entendeu? Vai lá, joga lá. E outra, é um torneio curto, são 2 semanas, só rapidinho já volta, entendeu? Não é matar ninguém se o Pedro jogasse a Olimpíada naquele momento. Então aquilo já deixou o cara magoado.
Mas, em termos de... Por exemplo, aí você fala assim, Caio Jorge, Richarlison ou Pedro? Pedro. Mas pra mim, de olhos fechados. De olhos fechados. Eu também. Um jogador aço. Super valorizado. Não, e outra, tinha que ser titular da Copa. O Tite tê-lo colocado como titular e o Pedro no banco naquela época, ano que o Pedro foi rei da América, inclusive. Foi. Né, 2022, Flamengo Campeão da Libertadores, foi escárnio. Mas tudo bem, né? Cada um pensa como quiser a seleção. Por isso que... Você acha que justifica a quantidade de vezes que ele é convocado para a seleção? Não. Eu não consigo entender isso, gente. Não justifica. Ele é convocado no rei. Inclusive, na última, ele só foi porque o Pedro tinha se machucado. Exato. Mas não dá mais. A quantidade, eu prefiro ajudar um anão a crescer do que assistir jogo do Richard. Não, mas aí... É sério. Essas frases são ótimas. Mas aí... É sério. Mas aí agora, você tem o Caio Jorge e o Richarlison. O Caio Jorge tá no hype do momento do campeonato que ele fez. É maluco. Tá? O Richarlison eu já vi jogar com mais regularidade do que o Caio Jorge. Maluco demais. Então, se o Flamengo pra mim traz o Richarlison, pode ser um belo acerto. Porque, inclusive, o Richarlison pode jogar com o Pedro. Eu acho que eles se assemelham mais em características, né? O Pombo e o Pedro do que o Caio Jorge e o Pedro. Ah, sim, também acho. Também... Não. É mais, Eu eu acho acho que o mais Pedro parecido. parece mais com o Inclusive, Richarlison. bola aérea. Eu também acho. Esse cara não é o Caio Jorge. Eu acho que é assim. Caio Jorge é mais similar ao Pedro, eu acho. Caio Jorge. não. Caio Jorge é Não mais... acho. Sabe por que ele lê? Eu também acho Porque o que Richarlison, ele pode jogar como um falso ponta. Ele joga em vários clubes assim, não joga só como referência. Não, sim, mas é um cara mais... Se você abrir o Caio Jorge, ele vai sentar no banco. Não sabe o que fazer. Não, mas eu digo mais como a referência na área, assim, questão de bola aérea e tal. Porque Não, tem mas- o treinador pensa muito acho. nisso. Mas né? é porque Nossa. ele é versátil. Como ele é versátil, é natural que ele consiga ter esse tipo de... Ele é um bom jogador. Sim. Tô falando que ele é mau jogador. Não. Eu não acho... Eu acho que pra jogar, assim... o Palmeiras uma vez ficou... Tentou. Eu achei, seria ótimo. Ainda bem que não deu certo, eu não acho, não. Não, eu acho que cara, eu não gosto pra dele, realidade aqui Talvez jogaria. na realidade do futebol acho, brasileiro nível Brasil seria seria bem eu- diferente. aqui- Cara, Jogaria. eu não gosto desse cara. Lembrando que ele esteve acertado com o Palmeiras antes de ir pra Europa. Já era o Anderson Barros? Não, era o Matos. O Matos acertou e o Fluminense bateu o pé. Lembra? Que ele ficou até fora do jogo, o Abel Braga o tirou do jogo contra o Palmeiras. Sim. 2018? 2018. O Abel deu uma entrevista, a cabeça dele não tá legal. Exatamente. Eu Então, lembro o disso. Abel não deixou porque ele estava acertado com o Palmeiras, só que o Fluminense, por causa dessa babaquice, pensa também jogador, tal, tirou o cara fora. E aí, Deu pra lógico, fora. fez o direito dele, de Fluminense, de exigir um valor maior. Mas, de fato, se o Flamengo for pra cima dessa negociação, que, claro, aí é óbvio que é Felipe Luiz sentando cara a cara com o Richarlison, porque foram jogadores juntos de seleção, a chance de dar samba é enorme. O problema é, o Tottenham quer venda. E com certeza o Richarlison vai ser a última especulação, nessa que o Palmeiras foi atrás há 1 ano e meio, o Tottenham falou, eu não empresto, eu vendo, quero 40. Eu acho que 40 não dá. Não, mas hoje o Richarlison por trintinha vai. Deixa eu falar, acho que 28, 30, se o Flamengo chegar, leva. Mas assim, eu não sei, honestamente, eu tenho uma... Eu não dei sorte, cara, de ver Tem jogos uma desse birra cara. com ele, né? Não é birra, cara, eu não consigo ver. Eu vejo jogos da seleção brasileira. Cara, a impressão que dá é que pra ele, tanto faz jogar, não jogar, bem, mal, ficar no banco, não sei. Eu não é um cara que tem tesão de jogar, não vejo isso aí nele, cara. Não vejo. A gente falou do Hulk, né? Do Fábio e tal. O Richarlison seria titular onde hoje? Charles. No Brasil aqui? É no Brasil. E quais são? Se você tirar o Flaco, ele joga no Palmeiras. Se você tirar o Flaco, ele joga no Palmeiras. No Flamengo, na minha opinião, se você tem o Pedro, o Richarlison... Não, o Corinthians é muito mais jogador que o Eu Roberto. prefiro o Pedro que No ele. Palmeiras ele joga. Joga, tira o Flaco e bota ele pra jogar com o Vitor Roque. Tira qualquer um. Apesar O Vitor, eu acho que não sei dos não. gols Não, do Yuri Vitor não. Alberto aí na Copa do Brasil e tal, mas a fase ruim que o Yuri Alberto enfrentou... Hoje no Corinthians ele tira ele também tirava. ele. Pô, o Abel tava escalando junto com o Vitor Roque e o Flaco, ele tava revezando Felipe Anderson, Verdade. Maurício, Verdade. Sousa, é sempre um desses aí. Pô, você tem o Richarlison, ele bota o Eu Richarlison. acho que o único time que ele não seria titular talvez fosse no Flamengo. Talvez. Mas no restante... Mas é um jogador que o Flamengo se contrata, um cara de 30 milhões de sim, euros, vai querer não ser- vem vai também querer pra ser chegar e titular. ficar no banco. Não, mas é isso aí que você falou. Se chega o Richarlison no Brasil, ele só não é titular no Flamengo. No Flamengo. Eu acho que até no Flamengo ele seria. Hoje, o Richarlison hoje seria. Eu também acho. Seria porque a contratação é pra isso.
Você não vai gastar 30 é milhões que de o euros. Pedro não tá, praticamente não tá jogando. Tá Ô, Lelê, você tem que agora. entender o seguinte, como é que joga o Flamengo? Depende. Então, depende. Mas assim, qual é uma posição em que o Flamengo não tem uma unanimidade? No lado direito do campo. Já o Carrascal joga às vezes por ali ou pela esquerda, o Luiz Araújo, enfim, o Samuel Lino Plata, mais às vezes, o Plata, também. que esse aí o Felipe Luiz tem uma adoração por ele, mas ao mesmo tempo é um jogador muito questionado. O Richarlison faz aquela posição para jogar com o Pedro. Entendeu? Então, assim, é bom que se lembre que o Richarlison joga em Também duas vertentes. Duas vertentes. Por isso que eu acho que ele chegaria no Flamengo para ser um titular mesmo. Então, eu acho que a grande vantagem do Pedro, eu gosto do Pedro em relação ao Richarlison, o Pedro não gosta de sair. O Pedro fica bravo quando sai. O Pedro fica bravo quando fica no banco. O Pedro reclama quando... tanto que ele tem problema com o Felipe por causa disso. Mas o Richarlison não vai chegar para ser bom. Mas também acho que ficaria bem da vida se saísse, né? Mas tem visto os jogos do Richarlison, que aliás ele joga na seleção, joga em clube faz tempo, sim. viu? Faz tempo, não é agora que ele tá jogando só a seleção mal. Cara, o treinador tira o Richarlison, a impressão que dá é que ele fala assim, puta, legal, dá tempo de pegar o churrasco em casa. Ele não tá nem aí. Você não vê o cara, sabe, nem fazer aquele migué, sabe, Lelê? Eu, como quem diz, eu tô jogando bem. Então, assim, eu gosto de cara que reclama, eu gosto de cara que questiona. O Vini Júnior. É lógico. Não, o Vini com o Simeone esse dia foi sensacional, né? Ontem. O Simeone com ele foi sensacional. Por quê? Tá aí um pouquinho do que foi comentado, essa análise feita, eles falaram sobre a possibilidade do Richarlison vir jogar no Flamengo. Pra mim seria uma excelente opção, né? Apesar de ser um jogador com 28 anos, tá acima daquilo que o Flamengo estipulou, né? Aparentemente queria contratar jogador mais jovem, 23, 24, 25 talvez. No máximo era um limite ali pro Flamengo trazer jogadores para as posições que estão pendentes, mas o que nos resta é aguardar. Essa é a bola da vez. Richarlison no Flamengo, até os rivais concordam que é uma excelente contratação. Daqui a pouco voltaremos. Obrigado a todos. Valeu.